Muito bem, estamos de volta com fiscalização aqui pela TV Câmara Taubaté, conversando hoje com a vereadora Poliana Gama, do PPS. Por enquanto é vereadora, daqui a pouco pode virar deputada, né, vereadora? A qualquer momento. Ou então, né, como eu sou pré-candidata a prefeito. Também pode ser. Vereadora, a senhora falava do crescente número de faltas de professores na rede municipal de ensino. E eu até brincava que a senhora, claro, deve, além de querer saber, tem uma solução ou uma ideia para que isso seja atenuado. Eu queria que a senhora continuasse nesse tema para a gente. Então, essa questão, eu falei da questão das faltas por conta, né, do processo de atribuição, que está gerando um desconforto, um descontentamento muito grande entre a categoria, que nós entendemos ser justo. Se a administração ela quer criar novos critérios, até mesmo para forçar essa questão da assiduidade, por conta das faltas que ela alega estar em número excessivo, ela precisa considerar também quais são esses tipos de falta. Eu sei que já tem estudo a respeito disso na administração, mas no caso das doenças, buscar conhecer o motivo delas. Né? Por que os nossos professores estão ficando tão doentes? E a partir desse diagnóstico, propor medidas que possam colher no futuro um professor, no caso, mais saudável nesse aspecto. Agora, é claro que paralelo a isso, nós precisamos sim dar continuidade às políticas de valorização do professor. Porque o sentimento que nós temos na atual administração municipal, e isso não é uma coisa só dos professores, de todo o funcionalismo público praticamente, que eu tenho contato, é a falta de valorização. É mais uma vez eles terem recebido a promessa em época de campanha quanto a plano de carreira, né? Não só de professor, mas para todo o funcionalismo. E agora você ter o quê? Aliás, você não ter isso. E ainda ter até dificuldade de garantir revisão salarial para os nossos funcionários. Então, tudo isso precisa ser realmente revisto, porque o serviço público, ele se faz com pessoas. E nós precisamos tratar bem dessas pessoas para que elas possam também, cada vez mais, dar o seu melhor, né? Prestar esse serviço, servir melhor a população. Vereadora, a senhora falou da questão de número de faltas crescente, o absenteísmo aumenta. A gente sabe que a função de professor é uma carga emocional muito forte em cima desse profissional. Existe por parte do poder público algum auxílio, algum apoio para a questão emocional, sim, psicológico, dos professores? Olha, a princípio eu não identifico que há um suporte nesse sentido. Mas a senhora acha que deveria haver alguma coisa? Seria interessante sim. E acredito que isso pode ser desenvolvido em parceria com a própria Universidade de Taubaté, que tem meios, tem departamento, o departamento de psicologia, nós temos também o de educação, né? Vários cursos de licenciatura. É possível você somar aí, propor uma coalizão de forças para que a gente possa, de fato, compreender melhor o universo desse professor, que é permeado aí dessa situação da desvalorização social da profissão. A gente tem que compreender isso. E, paralelo a compreender, nós temos que arregaçar as mangas e procurar por novos resultados, por professores cada vez mais cultivar a motivação por meio do reconhecimento do trabalho desses profissionais, porque entendo que, na medida que você reconhece, que você valoriza e cada vez mais você tem um profissional de fato comprometido, empenhado no processo ensino-aprendizagem, você vai colher o que é o grande objetivo de toda a comunidade escolar, que é a qualidade na educação. Então, a nossa preocupação é que também, por mais que eu também reconheça avanços quantitativos em termos de atender alunos, principalmente em período integral, é algo interessante, há uma mobilização nacional para que a gente faça isso. Nós temos que olhar para a questão da qualidade em Taubaté. O índice que mede
a educação, né, a qualidade da educação nos municípios brasileiros, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele aponta uma queda em Taubaté. Então, nós estamos aguardando qual vai ser o próximo índice, porque se nós seguirmos as projeções elas não são positivas. E é algo muito preocupante para nós, que temos uma rede com um quantitativo de alunos bastante significativo, são mais de 40 mil alunos sob a responsabilidade do Poder Público Municipal. Então, diante dessa responsabilidade que o Poder Público Municipal tem perante a essas famílias, né, e a toda a comunidade, e a todo o projeto de cidade, de estado, de nação, nós temos sim que olhar para isso, olhar e fazer algo. Por exemplo, com relação à questão de estruturar melhor a valorização dos profissionais, se nós formos nos ater à proposta que está no Plano Municipal de Educação, que deu entrada na Câmara, agora no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, do que eu já li do documento, o que está lá é que o plano de carreira ele tem que ser desenvolvido até o 6º ano da vigência do Plano Municipal de Educação. Ou seja, foi prometido na campanha passada e, pelo jeito, se a gente consegue aprovar o Plano Municipal de Educação nesse ano, nós vamos ter 6 anos para frente para concluir um plano de carreira para os nossos professores. Isso me leva a formular a hipótese que não é uma prioridade da atual gestão cumprir nesse quesito com o que prometeu aos educadores do município. Então, a gente precisa, não só com os educadores, como eu já disse, mas com o funcionalismo público no geral. Vereadora, a senhora falou do plano da educação. A senhora me responda. Taubaté tem um plano de mobilidade urbana, então até tem ou não tem? Eles dizem que tem. A senhora já falou que mentiram. Pois houve um desencontro de informações, né? Porque o prefeito, num determinado momento, ele falou que ele protocolou, foi uma das primeiras cidades a protocolar o plano de mobilidade. E assim, uma semana depois, eu fui numa audiência promovida pela Secretaria de Mobilidade, a secretária, em audiência, disse que ela tinha protocolado uma minuta de um anteprojeto, ou seja, era uma proposta que ela tinha protocolado. Algo do tipo, olha, eu estou mostrando para vocês que nós estamos aqui fazendo um projeto, né? Um plano, mas ele não está concluído ainda. Já questionei, as respostas são assim, porque eu pedi a cópia, né? Então eu quero ver a cópia. Então se você quiser a cópia, você vem aqui. É o tipo da coisa que, se uma administração tem, a obrigação dela é dar publicidade a isso. Porque o interesse deve ser coletivo. Sim. Para que a gente possa dar a devida transparência no processo, observar como que está sendo planejado a questão da mobilidade na nossa cidade, que ela ultrapassa as questões só de trânsito, mas também de transporte. Muita gente pensa no trânsito só a questão dos carros, mas a questão do acesso mesmo, né? Da capacidade que a gente tem, o tempo que a gente leva de ir de um lugar a outro da cidade, as vias de acesso, né? Acessibilidade. Então, são uma série de requisitos que a gente ainda não tem a clareza do como que isso está acontecendo. Vereadora, previsão de início das obras de construção de piscinões na cidade de Taubaté. A senhora está pedindo informações a respeito disso. A senhora vê o piscinão como uma solução ou um paliativo? Olha, do que eu já pesquisei a respeito... Nos anos 90 faziam piscinões em São Paulo. Então, do que eu já pesquisei, nas cidades, que São Paulo... não tem como a gente... É uma outra realidade. É uma outra realidade, né? Mas, assim, das cidades do porte como Taubaté, então a gente tem aqui São José dos Campos, quase mais que o dobro já, né, de habitantes, mas, assim, próximo a nós, né? Jacareí, a gente entende que é algo que, para o problema apontado, é o mais viável, e até em termos de custo. Então, assim, a Prefeitura anunciou isso já há algum tempo. Inclusive, houve até um empenho do vereador João Vidal
com relação às áreas, né, para se realizar, que estão sob a responsabilidade da empresa que coordena o trabalho nas linhas de transmissão de energia elétrica, que são aquelas torres. Então, eu lembro de um trabalho dele nesse sentido. Só que, desde então, se coloca no orçamento, mas e a obra? Quando que ela vai acontecer? Porque, no nosso entendimento, obra desse porte você tem que fazer no período de seca. Para quando vier o período de chuva... Ter onde alojar água. Já ter onde alojar a água e até mesmo para você depois não ter o problema que você tem com as enchentes, né? Que é comum aqui, por exemplo, o pessoal do sítio Santo Antônio sofre. Agora, nós tivemos problemas pontuais por conta do período de seca que não só a nossa cidade, mas o nosso estado passa. Mas quando elas acontecem com o mesmo impacto. E por conta disso, a gente tem insistido. Quando que vai começar? Houve, né, nessa semana, nesses últimos dias, uma publicação de que vão dar início às obras, o custo está em torno de 4 milhões. Porém, nós queremos essa coisa que vai começar, faz tempo que tem sido publicada. Faz tempo que vai começar. E não começa. Nós queremos que comece. E quantos? Tem ideia de quantos piscinões? A princípio, eles estão. A programação é iniciar na região do Parque Três Marias. Certo. Mas a gente não tem ainda o detalhamento do projeto. É outra pauta, né, que nós temos insistido também. Outra informação que está requerendo. Vereadora, a senhora falou de linha de transmissão, queria entrar no assunto de taxa de iluminação pública. Taubaté é uma cidade que eu costumo dizer que é iluminada por lamparinas. Tem um projeto aprovado pela Casa de uma linha de crédito muito atraente do governo do estado para a troca de 18 mil pontos de luz. Eu queria que a senhora me dissesse como é que a senhora está vendo hoje a situação de iluminação na cidade de Taubaté. Foi aprovada a contribuição de iluminação pública sem o meu voto. Até porque a maneira como veio... Peraí, só para esclarecer ao telespectador, tem a CIP e Sim. tem um convênio com o governo do estado. Sim. Né? Só para deixar claro, são dois projetos distintos. Antes da contribuição de iluminação pública, nós aprovamos esse convênio, desenvolve por meio do Desenvolve São Paulo, é um empréstimo para promover no caso, a troca de 18 mil pontos de iluminação na cidade. Depois veio a contribuição. E ela veio de uma forma que eu particularmente contesto e somo fileiras aí com outros prefeitos e até mesmo com deputados federais, inclusive o Rubens Bueno, que é do meu partido, e foi relator do parecer a respeito da inconstitucionalidade, no caso da ANEEL, deliberar a respeito de transferir para o município uma obrigação que nós entendemos ser da concessionária de energia. Os municípios que recorreram, né, que buscaram na justiça zelar para o seu direito, vários ganharam e as concessionárias continuaram a fazer o serviço. Taubaté, o atual prefeito, ele não teve essa escolha. Aliás, ele tinha essa escolha, mas não escolheu por recorrer à justiça. Ele escolheu por criar mais uma contribuição para o bolso do taubatiano, que nós já temos aí, que além de mais essa contribuição, né, o problema vai se agravando mediante aí o desemprego crescente também na cidade. Ou seja, o bolso também está ficando sem recurso para muitas famílias e com mais conta para pagar. Nessa situação, a partir de então que o prefeito cria a contribuição da energia elétrica aqui, da iluminação pública, o problema maior é que depois você também não tem o serviço. Uma das coisas que eu falei, já que vai criar, então que se crie um fundo, porque esse dinheiro tem que ser usado exclusivamente para isso. Então, nós conseguimos pelo menos deixar isso claro na lei. O problema é que agora também não faz o serviço. Então, eles estão tentando, eles estão arrecadando, não se faz. Por isso que há projeto também de autoria do vereador Salvador Soares para revogar, porque se não faz o serviço, por que está arrecadando? E, enfim, o que nós queremos, né, na minha parte, o que eu queria era que o prefeito tivesse recorrido à justiça. Porque assim a Bandeirante Energia
ela poderia estar fazendo, por determinação judicial, o serviço que sempre fez. Se não me falha a memória, o tempo que se levava, a média de tempo, para a Bandeirante trocar uma lâmpada, né, que foi apagada, era de 5 dias. Essa é a média que a gente tem apurado. Hoje, se você fizer um tour noturno por Taubaté, a quantidade de pontos, né, de iluminação apagados é algo assim surpreendente e que gera uma insegurança no munícipe. Com certeza. Além da insatisfação de pagar por algo que não está recebendo. Decepção, né, vereadora? Sim. Vereadora, infelizmente nosso tempo se esgotou. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Sempre enriquecedora, mas claro, antes, seu recado final para os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço a todos os munícipes que têm participado ativamente do nosso mandato, porque o nosso mandato ele tem essa característica desde sempre, que é a participação, estar próximo à população e colocar mais uma vez o nosso gabinete à disposição aqui na Câmara. O nosso telefone é o 3625-9508, além de outros meios como o Facebook, nós temos também blog, Twitter, Instagram, enfim. Eu costumo dizer que só não se comunica comigo quem não quer, porque a gente tem cultivado esse hábito de sempre retornar as ligações. É claro que às vezes, por exemplo, no momento desse de entrevista, se tocar o telefone, eu vou ter que ver quem ligou para depois retornar. Mas a gente tem esse hábito, quem conhece o nosso trabalho sabe disso, e tenho esse hábito porque sei da importância. É a pessoa, né, o munícipe que está ali no dia a dia, no seu bairro, e convivendo com avanços e também com problemas, que pode nos dar aí os caminhos do que nós precisamos priorizar em termos de ação efetiva do poder público. Muito obrigado para quem participa. Obrigado, vereadora Poliana, por participar conosco do Fiscalização e obrigado especialmente a você que sempre nos sintoniza no canal 4 da NET, TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima.